O cumprimento da sentença de obrigação de fazer ou não fazer e de entregar coisa, tema da nossa aula de hoje, representa um capítulo diferenciado na fase executória do cumprimento da sentença, haja vista que ela difere dos cumprimentos até aqui então visto, e especial com relação àqueles cumprimentos relativos ou relacionados com a obrigação de pagar quantia certa, que seja de ordem geral, que seja no campo alimentar. É óbvio que ela pode ser também objeto de título extrajudicial, mas esse é um capítulo à parte que será tratada por ocasião do livro especial, do estudo no livro especial da execução por título extrajudicial propriamente dito, e cujo direito material já foi amplamente abordado e discutido pelo professor da área por ocasião do estudo das obrigações. O cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade inicialmente que vamos tratar da obrigação de fazer ou de não fazer, são aquelas obrigações positivas e negativas, né? Encontram-se disciplinadas pelos artigos 536 e 537, incisos, parágrafos, né, do CPC. Então vamos lá, abordando, repito, por tópico, por quadro, para que haja um entendimento mais adequado com relação a essa figurinha jurídica. Tutela específica e resultado prático equivalente. No cumprimento das obrigações de fazer ou de não fazer, o que se pretende, na realidade, não é a obtenção de um bem, não é o recebimento de uma determinada quantia ou valor em dinheiro, que é em espécie, né? Mas sim uma determinada atividade do devedor, que consiste numa ação ou numa omissão, geralmente pactuada através de contrato ou através de um documento mesmo que sem força executória, que venha a ser objeto de uma ação de conhecimento e que posteriormente receba uma decisão do julgador. E uma vez transitado em julgado, vai ser objeto do cumprimento da sentença. Trata-se, portanto, de uma modalidade de cumprimento de sentença, a colaboração do devedor, ela, nesse caso, assume uma importância muito grande. Então, vejam, a participação do devedor no cumprimento, por isso se fala a colaboração do devedor nesse cumprimento, é importantíssimo, né? Aí vai se depender do tipo da obrigação, né? Fazer, se ela é personalíssima ou não, se ela pode ser realizada por terceiro ou não, e aquela de não fazer é onde ele se obriga por alguma razão ou recebe a sentença por alguma razão de se abster da prática de determinado ato, que é o que vamos mais à frente analisar com mais profundidade. O artigo 536, caput do CPC, ele estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. O que vale dizer, se observar o texto legal, a análise da norma contida nesse dispositivo, percebe-se que
o próprio magistrado de ofício ele pode determinar que o cumprimento da sentença ele seja realizado. Por quê? Porque o que tinha que ser dito, o que tinha que ser feito já está contido na sentença. Ela é autoexequível, então ela não precisa de nenhuma outra formalidade para a busca do seu aperfeiçoamento jurídico, que é justamente o cumprimento daquilo que ela determina. Então, desta forma, nós temos que o cumprimento da sentença ele deve propiciar ao credor a satisfação da obrigação tal qual houvesse o que a lei considera cumprimento espontâneo da prestação pelo devedor, o que se verifica pelo princípio da chamada primazia da tutela específica, que vale dizer a sentença condenou a realizar alguma coisa, não há necessidade, por exemplo, de intimação para que ele realize esse tipo de coisa. Não, a sentença já determinou, tem que ser realizada. Vamos lá, eu tenho que fazer o que eu me obriguei, determina a construção de um muro, já está lá, tem que construir um muro. Me obriga a não construir uma obra para tirar a visão ou a vista de alguma outra construção, já está determinado. Mas a construção já realizou. Bom, se não paralisar, se não desfazer, o desfazimento é de plano e de pronto. Tá? É óbvio que a obrigação, às vezes, né, ela pode ser convertida em perdas e danos. Por quê? Naquelas hipóteses em que o credor não quiser o cumprimento específico ou quando o mesmo não for possível. Né? Ele já não tem mais condições de ser prestado. Às vezes, poxa, mas o credor não quer mais o cumprimento. Às vezes ele discutiu já um processo inteiro e quando chega naquele dado momento, perdeu o sentido até a realização do que foi determinado na sentença e aí só convertendo-se mesmo em perdas e danos. Para que o prejuízo decorrente daquele descumprimento em si já possa gerar então aí sim a satisfação para o credor. Mas esse não é o objetivo. O objetivo não é para que haja essa reversão, tem que se pensar realmente na impossibilidade da realização. Quando se diz o credor não quiser o cumprimento específico, quando ele observar que o cumprimento mais não irá satisfazê-lo de alguma forma. Então, natureza jurídica da sentença de procedência é muito importante que se atente para a natureza jurídica das sentenças condenatórias, né? Relacionadas a fazer ou não fazer, porque delas é que se extrai o cumprimento na realidade daquilo que vai se fazer para buscar a satisfação do direito do credor. Assim como os efeitos decorrentes de cada uma delas, né? Então vamos lá, uma obrigação de fazer. A sentença que condena a prática de determinado ou determinados atos, né? Além da declaração, eu sempre falo que toda sentença, ela mesmo que de uma forma pequena, ela tem um conteúdo declaratório. Então, além da declaração e da condenação, tem uma carga predominantemente executiva, ou seja, não depende o seu cumprimento de nenhuma formalidade procedimental complementar, como acontece, por exemplo, nos cumprimentos de pagar quantia certa, uma vez que na sentença em si já está inserido o esgotamento do próprio cumprimento.
Então, o que se quer dizer com isso? Não há necessidade de que o credor faça aquele requerimento de cumprimento de sentença para que o devedor seja intimado, que seja concedido um novo prazo para ele, ou aquele prazo que tem, por exemplo, na quantia certa de 15 dias para que ele venha espontaneamente realizar o cumprimento da obrigação. Não, aqui transitou em julgado, ele já deverá praticar o ato de imediato, de plano e de pronto, sem a necessidade de que haja uma intimação lhe concedendo um prazo para fazê-lo. Okay? Nas obrigações de não fazer, a sentença de procedência tem natureza jurídica mandamental. Nesse caso, o juiz deve fixar na sentença, na hora que prolatou a mesma, né, o prazo que ele entende adequado para que ocorra o cumprimento. Regra lá do artigo 536. Então, vejam, diferença. Na obrigação de fazer, ela se torna exequível de plano e de pronto. Não vai ser intimado com novo prazo para cumprir a obrigação. Já na obrigação de não fazer, como ela é mandamental, o juiz vai fixar um prazo para que o cumprimento se realize. E aí, olha, que se omita de, como eu falei, de fazer uma obra, que se omita de divulgar uma informação e por assim por diante. Aqui, inclusive, há uma grande possibilidade de conversão em perdas e danos, só para os senhores terem uma ideia. Então, ratifica-se, né, em virtude da natureza jurídica mandamental da sentença, a expedição de mandado independe de requerimento e novo prazo. Veja, porque aqui a decisão ela já consta esse prazo, exceto se a sentença não contemplar multa, né, e o credor, com intenção de vê-la fixada pelo não cumprimento da obrigação, vier a fazer esse requerimento. Aí ele faz em forma de cumprimento, pedindo ao magistrado que faça a intimação, dizendo, olha, se não for cumprido nesse prazo, né, a multa de X por cento sobre um determinado valor, ou um valor específico já determinado será aplicado. Lembrando que mas a sentença ela já vai completar o prazo de cumprimento da obrigação. Tá? Não é um novo prazo, apenas a intimação é quando a sentença às vezes não contempla a multa e o credor a quer. Então ele vai requerer para que o magistrado realmente faça essa fixação. A efetivação da tutela na obrigação de fazer, quando eu falar em efetivação, estou falando de cumprimento da medida, como já vimos, dispensa-se a rigor a fase procedimental específica, né, que é aquele requerimento através de petição, com todas as formalidades exigidas por lei, porque inclusive pode o magistrado de ofício determinar que essa fase de cumprimento ela se inicie tão logo o título que a sentença venha a transitar em julgado, porque a partir desse momento o título em questão ele vai se tornar exigível. Então é importante se destacar, até para efeitos de prova, concurso público, exame da ordem, né? E até para a vida prática de vocês, é importante se destacar a inexistência de intimação, para que o devedor se pronuncie a respeito. O juiz apenas ordena, olha, cumpra-se,
faça-se o cumprimento e determina de plano e de pronto as medidas necessárias que estão previstas em lei para a sua realização. O juiz não precisa aguardar nenhum requerimento do credor, ratifico, já determinando de ofício o ingresso na fase de cumprimento. Hoje, o que se quer é agilidade, rapidez. Então, ele já determina de plano que se inicie essa fase. Basta que o escrivão emita a certidão de que a sentença tenha transitado em julgado. Regra lá do 536, capítulo do CPC. Outro dado importante, e deixo bem grifado, inclusive, no tópico 5 lá do slide, não cabimento de impugnação. Então, veja, a impugnação nesse tipo de cumprimento de sentença, ela não é cabível. É claro que o que nos vem na cabeça, mas se houver alguma irregularidade, qual é o caminho para o devedor, qual é o caminho para o executado, o que ele pode fazer? Bem, como medida incidental, após a intimação que se faz, mas essa intimação é aquela pelo diário da justiça, ou na pessoa do advogado, dizendo, olha, transitou em julgado aqui a sentença e está se iniciando a fase de cumprimento. Então, após essa comunicação, como medida incidental, né, o executado ele pode apresentar o que se denomina na doutrina de defesa incidente. Essa defesa incidente ela pode ser apresentada na forma de impugnação e também, aí sim, dentro do prazo de 15 dias, usando do que for aplicável as disposições contidas lá no artigo 525, parágrafo 1º do CPC, que é para impugnação em geral, né? Mas veja, é só como uma parte de se evitar eventual cerceamento de defesa. Tem que ter algo muito relevante para que ele realmente, devedor, possa fazer a interposição dessa medida. Senão, é meramente ato protelatório que não vai resultar em nada. Volto a frisar, se deixar claro que essa intimação é para o cumprimento da tutela específica e não para que o executado venha querendo se defender. Volto, artigo 536, capítulo do CPC. Então é uma intimação diferenciada, né? Não é para aquele cumprimento espontâneo, prazo de 15 dias, ou decorre os 15 dias, entra aqui com a sua impugnação. Não existe isso no campo no cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, ou de não fazer como queiram. Medidas necessárias para o cumprimento. Para relembrar aqui um pouquinho do direito material, né? Muito importante, aliás, nessa fase processual, o cumprimento de sentença, mas vamos fazer isso só de uma forma resumida, sumária, para não adentrar até no campo do professor da área, que eu tenho certeza que o fez da melhor maneira possível, né? Então, veja, o cumprimento da sentença ela poderá ocorrer ainda. Então, vamos dividir aqui por tópicos. Letra A, por terceiro. Nesse caso, o credor fará um requerimento ao juiz para que determine o cumprimento na forma estabelecida nos artigos 817 a 820 do CPC. Esses dispositivos, eles cuidam da execução das obrigações de fazer decorrentes de título extrajudicial, que vai ser objeto de uma aula específica, até para que
não fique muito confusos, tratar as duas figurinhas na mesma aula, até porque uma decorre de contrato, a outra de sentença. Mas no cumprimento, né, quando for por terceiro, as normas de aplicação são as mesmas. B. Pessoalmente, o requerimento do credor é para que o juiz assine novo prazo para que o cumprimento seja realizado pelo próprio devedor. São aquelas obrigações infugíveis, né, que decorrem da sua própria natureza ou até por convenção das partes ajustadas lá dentro de um pacto, mesmo que esse pacto não tenha mais aquela força executória e que as partes tenham que ter recorrido ao processo de conhecimento para encontrar essa força executória que o título até perdeu, no caso específico das ações monitórias, né? E aí sim, nesse caso, sob pena automática de conversão em perdas e danos. E se houver conversão em perdas e danos, obviamente a cobrança ela será realizada na forma do cumprimento de sentença por quantia certa. Aí a regra muda um pouquinho aqui. Se multa, o juiz poderá, a requerimento do credor ou de ofício, optar por multa de atraso, né, no cumprimento da sua obrigação, ou determinar a busca e apreensão, por exemplo, de material de construção, né, para que a obra possa realmente, nos casos de obra, né, quando a obrigação de fazer se relacionar à construção ou alguma coisa relacionada à construção civil, para que ela possa ter continuidade e aquele material ele não venha, inclusive, que esteja depositado em algum lugar, venha a perecer de alguma forma. É a regra que se encontra lá no parágrafo 1º do artigo 536. Outro tópico importante a ser analisado aqui é o descumprimento injustificado pelo devedor, né? A litigância de má-fé e crime de desobediência. O que vale dizer que um não cumprimento injustificado pelo executado da ordem contida na sentença, porque a sentença ela é clara, não cabe mais transitou em julgado, não cabe mais nenhum movimento de defesa por parte do devedor. E aqui não há que se falar na ação rescisória que mesmo que ela possa ser admitida mais à frente, mas o caso aqui ela não vai interromper o cumprimento em hipótese alguma. E esse descumprimento ele implica em litigância de má-fé e crime de desobediência. Essa norma ela está explícita lá no parágrafo 3º do artigo 536 do nosso Estatuto Processual Civil. Lembrando que a litigância de má-fé ela gera aplicação também de penalidade, tem sanção. Há que se tomar cuidado. Hoje, os tribunais eles têm aplicado realmente uma multa pesada, e a lei prevê isso, né? No caso de descumprimento de obrigação decorrente ainda de litigância de má-fé. E somado a isso, o crime de desobediência que pode importar, inclusive, em ação penal. Pode, não quer dizer que vá ocorrer. O inadimplemento das obrigações de não fazer agora, né? O prazo para o devido cumprimento, já abordei anteriormente, ele terá que vir fixado na sentença. Então ali a sentença já aborda especificamente o que ela quer. E em razão da natureza jurídica dessa sentença que é mandamental, a expedição de mandado independe de requerimento de novo prazo, já que a decisão se cumpre
por si mesma, a não ser quando, ainda não fixado lá na decisão a respectiva multa, venha o credor requerer que o magistrado a faça. A obrigação de não fazer poderá, às vezes, produzir alguns efeitos de fazer. Quando, aí cito o exemplo, houver a necessidade de se praticar algum ato para atingir a abstenção. Por exemplo, desfazimento de obra que a parte havia-se obrigado por contrato a não realizar e realizou. E aí o professor da área de direitos e obrigações deve ter falado uma infinidade de exemplos e situações para vocês. Hoje está sendo comum até a compra do espaço aéreo para evitar que alguém que venha perder a vista que tem para uma mata, mar, ou qualquer uma. Hoje a vista ela se torna muito importante, né? E há pessoas que pagam um valor elevado para que isso venha a ficar protegido. Então, o descumprimento desse tipo de obrigação, com construção ou coisa que o valha, pode levar ao desfazimento, sim, fazendo com que essa obrigação de não fazer se transforme, às vezes, em fazer. A multa é outro tópico importante, né? O artigo 537 caput diz do CPC que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou ainda na sentença. E também na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação que se determine razoável para o cumprimento do preceito. Então, o artigo 537 ele já dá ao magistrado poderes para, através da multa, que é uma forma de coerção, para forçar realmente o cumprimento, fazer essa aplicação. Assim, constata-se que a aplicação da multa ou de multa ele poderá ocorrer na fase lá do cumprimento de sentença. Ela não precisa vir prontinha na sentença ou decorrente do processo de conhecimento. Sendo que nessa fase aplica-se a aplicação objetiva, melhor dizendo, de impor, justamente o cumprimento da obrigação. O que se quer é coerção, o que se quer é fazer com que a parte cumpra com essa obrigação. Nos parágrafos 1º, inciso 1 e 3, do dispositivo legal em questão, né, o 537, o legislador ele disciplina que o magistrado, de ofício ou a requerimento, ele poderá modificar o valor e até mesmo a periodicidade dessa multa, que é vincenda, né? Ou até excluí-la, desde que verifique ser a mesma insuficiente ou excessiva. Lembrando que aqui também o princípio da menor onerabilidade é aplicado. Assim como se verificar que o devedor tenha demonstrado cumprimento parcial, né, superveniente da obrigação, ou que houve justa causa para o descumprimento. Então, cada caso é um caso, cada situação será analisada, a multa pode ser aplicada, mas é uma multa, o que está dizendo o legislador, que ela poderá ser revista, que pode ser para mais, para menos, ou até a sua exclusão. O parágrafo 2º ainda do artigo 537 estabelece que a multa em questão ela vai se reverter em favor do credor, em favor do exequente, assim como a sua cobrança deverá ser feita na forma de cumprimento de sentença por quantia certa. Espero que tenha ficado claro. E isso é obrigação de fazer e de não fazer. Já a seção 2, agora vamos tratar da parte final do cumprimento da sentença, agora a que reconheça a exigibilidade e obrigação de entregar coisa.
A entrega de coisa está prevista num único artigo, que é o 538, parágrafos 1º a 3º do CPC. A natureza jurídica de procedência desse tipo de obrigação, que é de entregar coisa, é executiva, né? É puramente executiva, de forma que, uma vez transitado e julgado, para o seu cumprimento, o magistrado simplesmente determina a expedição de mandado. Esse mandado ele vai conter ordem de emissão de posse, quando a obrigação tenha por objeto a entrega de bens imóveis. Emissão é ingressar na posse do bem, ou ordem de busca e apreensão quando se tratar a sentença de bens móveis. Então vejam bem, aqui transitou em julgado, já sai o mandado, se imóvel, com ordem específica para que o credor seja emitido na posse do bem. Se for móveis, já determinação específica para que ocorra a busca e apreensão desses bens móveis. A impugnação no cumprimento de sentença que objetiva a entrega de coisa não se permite. Então veja, não cabe aqui impugnação. Qualquer vício no título, que é a sentença, deve ser alegado em petição incidental. Tá? Também aqui, então, não tem aquele prazo, não tem aquela historinha, tempo para vir impugnar. Que a impugnação ela tem a carinha de embargos, né? Não é embargos, mas é a forma de defesa. Aqui não cabe, então é uma petição incidental. O que se discute muito são as benfeitorias eventuais indenizáveis, e os senhores também já tiveram a oportunidade de estudar lá no direito material, né? Se ocorrer, se tiver, elas deverão ser arguídas na fase de conhecimento por ocasião da contestação, com as especificações próprias, com os respectivos valores, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 538 do CPC, como fundamento para o exercício do direito de retenção próprio para aquela fase. Ou seja, não alegou, aqui na fase de cumprimento não é o momento. Tá? Direito de retenção também é outro ponto importante. Se ele não foi arguído lá na fase de conhecimento, sofre o efeito da preclusão. Mas pergunte aí, como é que fica a indenização? Bom, ela poderá ser requerida numa ação própria, se não foi na primeira decidida, ou seja, não discuti nessa aqui, não abordei a questão, não foi nada absolutamente tratado na fase de conhecimento, não é na fase de cumprimento que eu irei fazê-lo. O descumprimento da obrigação, já tivemos aí a oportunidade de enfatizar que, se não entregar coisa móvel, vai implicar na busca e apreensão. E se for bem imóvel, obviamente, a ordem é de emissão na posse.